ter dinheiro não é tudo. As vidas de muitas pessoas ricas costumam ser verdadeiramente trágicas. Samael A1 Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. 16 Magia elemental da romanceira. A romanceira representa a amizade. A romanceira representa os acordos amistosos. A romanceira representa o lar. Os elementais das romanceiras têm o poder de estabelecer relações amistosas. Os elementais das romanceiras têm o poder de estabelecer acordos fraternais entre os homens. Os elementais das romanceiras têm o poder de estabelecer a harmonia nos lares. A romanceira está simbolizada, na luz astral, pelo cavalo. O cavalo sempre foi o símbolo da amizade. O anjo que governa as populações elementais das romanceiras é o sol dos lares. Se queres semear harmonia naqueles lares cheios de aflito, utiliza a magia elemental das romanceiras. Se precisa chegar a algum acordo importante com outra pessoa, utiliza os poderes ígneos dos elementais das romanceiras. Através da magia elemental das romanceiras, podemos trabalhar sobre as almas extraviadas para fazê-las voltar ao sendeiro da luz. Através da magia elemental das romanceiras, podemos fazer com que o filho pródigo volte ao seu lar. Quando os elementais das laranjeiras nos estão submetendo a provas, podemos sair triunfantes delas com a magia elemental das romanceiras. E mostrou-me o Senhor Jeová um grande monte, e o Senhor Jeová estava sobre esse grande monte, e disse-me o Senhor Jeová: com a magia elemental das romanceiras podes trabalhar pelo progresso da paz. E tinha o Senhor Jeová a aparência de branca pomba do Espírito Santo. E todo aquele grande monte resplandecia cheio de majestade. Com o poder elemental das romanceiras podemos trabalhar sobre os fornicários para ajudá-los a sair do abismo. Quando dizemos que com a magia elemental das romanceiras podemos nos defender, quando os gênios elementais das laranjeiras estão nos submetendo à prova, queremos afirmar que as correntes hierárquicas que passam pelas laranjeiras são o polo contrário das correntes cósmicas que passam pelo departamento elemental das romanceiras. Força e forças são algo muito unido na criação. A vida que passa pelas plantas também passa pelos minerais, pelos animais e pela espécie humana. Nesse sentido, os diferentes departamentos elementais da natureza estão relacionados com os diversos estados ou zonas de atividade humanas. Sob a direção dos anjos regentes dos diferentes departamentos elementais da natureza, trabalham imensos poderes e inumeráveis hierarquias. E mostrou-me o Senhor Jeová a árvore da vida. Essa é uma das árvores do Éden. Então, eu entendi o ensinamento do Senhor Jeová. Quando trabalhamos pelo progresso da paz, pela fraternidade universal, pela dignificação dos lares, estamos usando a magia elemental da romanceira. Isto é, estamos vivendo aqui intensamente a magia elemental das romanceiras. Sobre o monte da paz resplandece a glória do Senhor Jeová. Vago a ego são os mantras dos elementais das romanceiras. Quando queremos utilizar o elemental de alguma romanceira, caminhamos em círculo ao seu redor, abençoando a árvore, pronunciando os mantras, e ordenamos ao elemental trabalhar sobre a pessoa ou pessoas que nos interessam, de acordo com os nossos fins anelados. Os anjos que velam por todos os lares da terra pertencem a esse reino elemental das romanceiras. Cada família humana está protegida por um anjo familiar. Tais anjos familiares pertencem ao departamento elemental das romanceiras. Os maçons ignoram seu significado oculto. 16.1 Departamento Elemental das Laranjeiras, Citrus Aurantium. As hierarquias que governam o Departamento Elemental das Laranjeiras são as mesmas que governam todos os movimentos econômicos e monetários da espécie humana. Todos os problemas econômicos do mundo são resolvidos com a terrível força do amor, isto é, com a magia elemental das romanceiras. Todos os desentendimentos dos homens se resolvem com o amor, que é a força elemental das romanceiras. Os ódios egoístas desaparecem com o amor, que é a magia elemental das romanceiras. Por isso dizemos que, quando as criaturas das laranjeiras nos mantêm submetidos a provas, podemos sair triunfantes com a magia elemental das romanceiras. As laranjeiras estão intimamente relacionadas com a moeda e a moeda gera conflito de todo o tipo. As populações elementais dos laranjais estão intimamente relacionadas com os problemas econômicos da humanidade. As populações elementais dos laranjais estão sob o governo dos divais que distribuem as sementes de tudo o que existe.
Esses divais elementais governam também a semente do gênero humano e a semente das espécies animais. Agora, os devotos da sabedoria do fogo entenderão por que as hierarquias elementais dos laranjais têm poder de distribuir a economia do mundo. Esses divais trabalham de acordo com as leis do karma. Antes que o dinheiro existisse sobre a Terra, eles governavam a economia mundial. Depois que o dinheiro deixar de existir, eles seguirão como sempre, distribuindo a economia mundial de acordo com a lei do karma. Por estes tempos, a moeda serve de instrumento kármico para punir ou recompensar os homens. Quando entramos no templo do anjo que governa essas populações elementais das laranjeiras, vemos aqueles meninos vestidos com túnicas de diversas cores. Tais crianças estudam em seus livros sagrados e são instruídas pelo anjo que as governa. O mantra dos elementais das laranjeiras é Akumu. 16.2 Magia elemental do nardo. Enquanto o rei estava em seu reclinatório, meu nardo deu aroma. Versículo 12 ao capítulo 1. Cânticos dos Cânticos de Salomão. O nardo é o mais sublime perfume do amor. O perfume daqueles que já passaram para outra margem é o do nardo. O nardo pertence à alma humana, corpo causal ou corpo da vontade, mana superior. O perfume da quinta iniciação de mistérios maiores é o do nardo. O nardo pertence ao corpo causal cristificado. O perfume dos altos iniciados é do nardo. O nardo é uma planta que pertence ao plano causal. O perfume do libertador é o do nardo. O perfume dos hierofantes de mistérios maiores é o do nardo. Falando esotericamente, devemos travar grandes lutas para conseguir o nardo. O perfume do nardo atua eficazmente sobre a consciência dos artistas. Onde quer que haja arte e beleza, a fragrância do nardo deve estar presente. Saturno é o planeta do nardo. O mantra das populações elementais do nardo é a toia. As criaturas elementais dos nardos podem ser usadas para fins amistosos. O perfume da nova era de Aquário é o do nardo. 16.3 Magia elemental do açafrão, um crocus sativus. O açafrão é a planta do apostolado. As populações elementais do açafrão estão intimamente relacionadas com o apostolado. O apóstolo é um mártir da mente cósmica. A mente do autêntico apóstolo está crucificada. A mente do autêntico apóstolo está intimamente relacionada com o departamento elemental do açafrão. A mente do alhá está intimamente relacionada com o departamento elemental do açafrão. O apóstolo é um mártir. Todo mundo se beneficia com as obras do apóstolo. Todos leem seus livros e pagam-lhe com a moeda da ingratidão porque, de acordo com o conceito popular, o apóstolo não tem direito a saber. Porém, todas as grandes obras do mundo são devidas aos apóstolos. O açafrão está intimamente relacionado com os grandes apóstolos da arte, Beethoven, Mozart, Berlioz, Bach, Wagner etc. Vênus, a estrela do amor, é o planeta do açafrão. Todo apostolado está intimamente relacionado com a magia elemental do açafrão. O apóstolo pende de uma corda muito amarga e no fundo está o abismo profundo. O departamento elemental do açafrão está intimamente relacionado com o trabalho laborioso. O trabalho de um apóstolo da luz, o trabalho do homem que luta pelo pão de cada dia e o laborioso trabalho das minúsculas abelhas são imensamente sagrados e estão intimamente relacionados com o departamento elemental do açafrão. Nenhuma forma de trabalho honrado, por humilde que seja, poder ser desprezada porque o trabalho, em todas as suas formas, está intimamente relacionado com as hierarquias cósmicas desse departamento elemental. Todo detalhe, todo acidente de trabalho, por mais insignificante que pareça, reveste-se de gigantescas proporções dentro da atividade da vida evolutiva. Uma insignificante abelha que cai ferida, longe da sua colmeia, é um acontecimento, uma tragédia moral, um drama espantoso, para todas as abelhas da colmeia. Esse acontecimento somente poderia ser comparado com outro, semelhante, ocorrido com a espécie humana. Uma família humana enche-se de profundo desespero quando um filho, um irmão ou um chefe de família não regressa à sua casa devido a um acidente na fábrica, por ter sido atropelado por um automóvel etc. Então, os parentes, desesperados pela dor, tratarão de remediar sua situação até conseguir a volta do ente querido à sua casa. A mesma coisa acontece com a insignificante abelha, a mesma tragédia. O mesmo drama doloroso. A abelha é pequena para nós. Vemo-la minúscula, mas, entre si,
Elas se veem da mesma forma com que uma pessoa vê a outra. Não se veem minúsculas nem se sentem pequenas. A mente do Alá deve compreender a fundo todas as íntimas atividades relacionadas com o departamento elemental do açafrão. Em todo o trabalho, por minúsculo que seja, há alegrias e tristezas, há tragédias morais profundas que devem nos convidar a compreender a sublime grandeza do trabalho, tanto na espécie humana, no insignificante inseto, como no apóstolo que trabalha em benefício da humanidade. Os elementais do açafrão têm bonitas túnicas de cor rosa pálido. O açafrão e as abelhas simbolizam o trabalho e ambos são governados pelo planeta Vênus. 16.4 Magia elemental da canela Cinnamon Nun Sheilanicum. A canela é cordial e restauradora das forças. Onde quer que haja alegria, ali deve estar a magia elemental da canela. Onde quer que haja atividade e otimismo, ali está a magia elemental da canela. A magia elemental da canela dá atividade e alegria. O otimismo e a alegria devem estar em todas as atividades. O departamento elemental da canela relaciona-se com aquelas forças elementais que restauram e reconfortam nossa vida. A magia elemental da canela está intimamente relacionada com aquelas forças que reconfortam, fortificam e restauram a vida das crianças, dos adolescentes, das mulheres e dos anciãos. A mente do Alá deve cultivar o otimismo e a alegria. Onde quer que haja atividade, precisa-se sempre de uma alegria sadia. A mente do Alá precisa compreender a fundo o que significa a alegria e o otimismo. Quando entramos no templo elemental desse departamento vegetal da natureza, vemos as crianças elementais dessas árvores brincando alegres sob o olhar do anjo que as dirige. Precisamos compreender o que é a música, a alegria e o otimismo. Qualquer um fica extasiado ao escutar a flauta mágica de Mozart, a qual nos recorda uma iniciação egípcia. Qualquer um sente-se aniquilado ao escutar as 9 sinfonias de Beethoven ou as inefáveis melodias de Chopin e de Liszt. A inefável música dos grandes clássicos vem das delicadas regiões do Nirvana, onde reina apenas a felicidade que está além do amor. Todos os grandes filhos do fogo destilam o perfume da felicidade e a delicada fragrância da música e da alegria. Os elementais dessas árvores são crianças belíssimas que se vestem com túnicas de cor rosa pálido. 16.5 Magia elemental do incenso, Juniperus turifera. O incenso autêntico é tirado da árvore chamada olíbano e contém grandes poderes elementais. Se lançado na água, tem o poder de fazer concorrer ao nosso chamado as criaturas elementais da água. Aplicado na testa, tem o poder de desaparecer a dor de cabeça causada por uma forte preocupação mental. Os vapores do incenso têm poder de fazer vir os mestres e os anjos do mundo invisível. O incenso prepara o ambiente para os rituais gnósticos. O incenso é um grande veículo para as ondas espirituais de devoção pura e ajuda o recolhimento místico porque serve de instrumento devocional. Nos antigos templos de mistérios, envolvia-se os enfermos com os vapores do incenso para medicá-los. As criaturas da água concorrem alegremente quando lançamos um pouco de incenso em um recipiente com água. O incenso deve ser empregado quando se vai firmar um pacto amistoso. Os magos astecas, quando firmavam seus pactos com os espanhóis, fumavam tabaco. Faziam isso com o objetivo de preparar a atmosfera para firmar os pactos e falar amistosamente. Porém, nós recomendamos o incenso para tais fins porque o tabaco tem o inconveniente de se converter em um vício sujo e aborrecível. O incenso deve ser usado nas reuniões de compromisso matrimonial. A devoção e a veneração abrem a porta dos mundos superiores aos devotos do sendeiro. Quando entramos no templo elemental dos olíbanos, vemos ali cada uma das crianças elementais dessas árvores brincando felizes no templo do incenso. Esses elementais usam túnica amarela e o mantra deles é alumino. Podemos invocar a esses elementais com seu mantra a fim de que preparem a atmosfera do incenso? O anjo que governa essas criaturas elementais se parece com uma noiva vestida com seu traje nupcial. Cada árvore tem seu próprio elemental. Não nos cansaremos de explicar que cada planta ou cada árvore é o corpo físico de um elemental da natureza que está se preparando para um dia entrar no reino animal e mais tarde no reino humano. Quando arrancamos um galho de uma árvore ou um ramo de uma planta, o elemental do vegetal sente a mesma dor que qualquer um de nós sente quando nos arrancamos um membro de nosso corpo. Antes de colher uma planta, devemos traçar um círculo ao redor dela e abençoá-la, só depois é que se roga à criatura elemental o serviço anelado.
No caso de plantas rasteiras, traça-se um triângulo ao seu redor dela e abençoa-se e colhe-se. As criaturas elementais dos vegetais são totalmente inocentes e, como ainda não saíram do Éden, possuem todos os terríveis poderes das 7 serpentes ígneas. Se invocarmos o anjo elemental do incenso, ele concorrerá ao nosso chamado com as criaturas elementais dos olíbanos a fim de preparar o ambiente místico dos nossos rituais gnósticos. 16.6 Magia elemental da mirra, mirra com mifora abissínica. Quando entramos no departamento elemental do balsamodendro, de onde se extrai a mirra, vemos essas felizes crianças elementais em pleno Éden, vestidas com túnicas e capas vermelhas. A mirra pertence ao ouro espiritual e associa-se com o incenso e com o ouro do espírito como o pleroma inefável do nirvana. A ciência da mirra é a ciência da morte. Há que se morrer para viver. Há que se perder tudo para tudo ganhar. Há que se morrer para o mundo para se viver para Deus. Esta é a magia elemental da mirra. A essência monádica desse departamento elemental da natureza está intimamente relacionado com o mundo do íntimo. O ouro espiritual está dentro do crisol do nirvana. As monadas particulares que constituem as essências monádicas de cada departamento elemental da natureza estão dotadas de veículos de densidades diferentes, ainda que não possamos dizer que estejam individualizadas porque ainda não possuem mente individual. Porém, estão dotadas de inteligência cósmica e de inocência, poder e felicidade. Os divais ou anjos encarregados do manejo dessas essências monádicas revestidas de veículos durante o Mahavantara são seus protetores, instrutores, e fazem o trabalho espiritual dos grupos. Estão encarregados de impelir a evolução cósmica dessas essências monádicas revestidas de veículos cósmicos e conhecidas como elementais da natureza. As essências monádicas começam a demonstrar a sua individualidade própria quando estão passando pela evolução do reino vegetal da natureza. Não poderíamos dizer, a monada de um pinheiro se encarnou num homem, mas poderíamos dizer, a monada de tal homem esteve encarnada em um pinheiro antes de ter se individualizado como monada humana. As essências monádicas têm de evoluir nos reinos mineral, vegetal e animal antes de sua individualização. Não podemos dizer que a monada de Descartes esteve encarnada em uma árvore, porque a monada humana é uma monada individualizada e humana, diferente da monada vegetal. Porém, é correto afirmar que a monada de Descartes, antes da sua individualização, foi monada animal, monada vegetal e monada mineral. Entendemos por monada o íntimo de todo elemental mineral, vegetal ou animal, e o íntimo do ser humano compõe-se de Atma Buddhi Manas. As monadas dos elementais da natureza são crianças de encantadora beleza que possuem a felicidade do Nirvana. Agora, nossos discípulos entenderão por que se ofereceu ouro, incenso e mirra ao menino Deus de Belém. O Alá, que aprende a manipular as essências monádicas de todos os departamentos elementais da natureza, aprende a manejar a vida universal. As essências monádicas da grande vida fluem e refluem incessantemente com os grandes ritmos do fogo universal. Todas essas essências monádicas residem nas profundezas da consciência cósmica. Temos de aprender a manipulá-las para trabalhar nesta grande fábrica da natureza. As esferas superlativas da consciência cósmica foram classificadas pelos Vedantinos na seguinte ordem. Atala. Este é o primeiro plano emanado diretamente do Absoluto. A esse plano pertencem as hierarquias Demi-Budas, cujo estado é o de Parasamadhi ou Dharmakaya. Já não lhes cabe progresso algum, pois são entidades perfeitas que apenas aguardam a noite cósmica para entrar no Absoluto. Vitala. Este é o segundo plano vedantino. Neste loka estão os Budas celestes que se dizem emanados dos 7 Demi-Budas. Sutala. Este é o terceiro loka ou plano de consciência, o plano do som. A esse plano chegou Gautama neste mundo. Esse é o plano das hierarquias dos Kumaras e Agnivatas. Talatala é o quarto loka dos Vedantinos. Rasatala é o quinto, Mahatala, o é o sexto e Patala, o sétimo. Atala é o mundo da névoa de fogo, o mundo do íntimo. Vitala é o mundo da consciência. Sutala é o mundo da vontade. Talatala é o mundo da mente. Rasatala é o mundo astral, Mahatala, o mundo etérico, e Patala é o mundo físico. Em Atala estão as essências monádicas cintilando como chispas virginais. Em Vitala está o sagrado fogo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Sutala estão os elementais do éter universal. Em Talatala estão os elementais do fogo. Em Rasatala estão os elementais do ar.
Em Mahatala estão os elementais aquáticos e em Patala, os homens e os elementais animais, assim como os gnomos. Esta é a classificação das velhas escrituras Vedas. Os 7 planos cósmicos estão povoados de criaturas elementais. As criaturas elementais descem da região de Atala até o mundo físico para evoluir através dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. A vida desce plano por plano até o mundo físico e depois sobe novamente às regiões inefáveis do Nirvana. Tudo vai e vem. Tudo flui e reflui. Tudo sobe e desce. Tudo vem de Atala e volta para Atala a fim de submergir finalmente na felicidade inefável do Absoluto. A mirra pertence à região de Atala, de onde a vida desce para depois voltar a subir. A mirra é a magia do grande alaya do mundo. Os 7 tattvas da natureza estão povoados de criaturas elementais e essas criaturas elementais estão encarnadas nas plantas. Quem aprende a manipular a magia vegetal consegue manejar os tattvas. Veja o livro Medicina Oculta, do mesmo autor. O tattva Akasha é o paraíso das chispas virginais das substâncias monádicas do mundo do íntimo. O tattva Vayu é o elemento das criaturas que se agitam nos ares. O tattva Tejas é o elemento das salamandras do fogo. O tattva Apas é o elemento em que vivem as criaturas das águas. O tattva Prithvi é o elemento em que vivem os gnomos da terra. Essas criaturas inocentes estão encarnadas nas plantas e quem conhece a magia das plantas pode manejar os tattvas do universo. Com as plantas podemos acalmar as tempestades, soltar os furacões, desencadear tormentas e fazer chover fogo tal qual o fez o profeta Elias. A mirra relaciona-se com o Akasha que vive e palpita em tudo o que foi criado. 16.7 Magia elemental do aloés, um aloe socotorina. O aloés é uma planta de grandes poderes ocultos. Os elementais desta planta se parecem com crianças recém-nascidas. Essas crianças elementais são verdadeiros adamitas cheios de inocente beleza. Essa planta multiplica suas folhas, pencas, sem a necessidade do elemento terra ou do elemento água. Muitas vezes vi um aloés pendurado na parede sem luz solar, sem água e dentro do aposento. No entanto, a planta seguia vivendo milagrosamente, reproduzindo suas folhas e até multiplicando-as. De que vivem? De que se alimentam? Como fazem para se sustentar? Investigações clarividentes levaram-nos à conclusão lógica de que a planta se alimenta e vive dos raios ultrassensíveis do Sol. Os cristais dessas plantas são Sol líquido, Cristo em substância, sêmen cristonico. Os elementais dessas plantas têm poder sobre todas as coisas e por meio da magia elemental podemos utilizá-los para todo tipo de magia branca. Antes de colher a planta, há que se regá-la com água a fim de batizá-la. Abençoa-se a planta e recita-se a seguinte oração gnóstica. Eu creio no Filho, o Crestus cósmico, a poderosa mediação astral que enlaça a nossa personalidade física com a imanência suprema do Pai Solar. Pendura-se um pedacinho de prata na planta. Em seguida, pendura-se a planta na parede da nossa casa para que com o esplendor da luz crística que atrai do sol ilumine e banhe todo o ambiente da casa, acumulando-se luz e sorte. Por intermédio do poder da vontade, podemos ordenar ao elemental do aloés a fim de que execute o trabalho mágico que desejamos, esse elemental obedecerá imediatamente. Fora de dúvida, se dará ordem diariamente para obrigar o elemental a trabalhar. Os poderes solares dessas criaturas são realmente formidáveis. Porém, aquele que tentar usar essas criaturas elementais da natureza com propósitos malvados, contrairá um horrível karma e será severamente castigado pela lei. Os elementais do aloés estão intimamente relacionados com as leis da reencarnação. O departamento elemental do aloés está intimamente relacionado com as forças cósmicas encarregadas de regular a reencarnação humana. Assim como o aloés pode ser arrancado da terra para ser pendurado numa parede, isto é, continuar vivendo apesar da mudança de ambiente, assim também o ser humano pode ser arrancado da terra e seguir vivendo. Esta é a lei da reencarnação. Podemos ainda provar esta lei fisicamente. Existe nos bosques de clima tropical um inseto que se conhece pelo nome de cigarra. Gênero de insetos hemípteros de cor verde amarelada. A cigarra produz durante os calores do verão um ruído estridente e monótono através de um órgão particular que o macho possui na parte inferior do abdômen. Na Colômbia, dão a esse inseto o nome vulgar de chicharra. É crença comum entre as pessoas que este pequeno animal se rebenta cantando e morre. No entanto,
a realidade é diferente. O que acontece é que esse animal abandona sua quitina, substância que compõe o corpo dos animais articulados. O inseto faz uma abertura na região torácico-dorsal e sai por ali, revestido de um novo corpo, cheio de vida. Esse animalzinho é imortal e reencarna-se em vida incessantemente. O mestre Wiracocha, falando sobre o aloés, na página 137 de seu livro Plantas Sagradas, edição argentina de 1947, diz o seguinte: os viajantes que vão ao Oriente verão sobre as portas das casas turcas um couro de crocodilo e uma planta de aloés, já que ambos, dizem, garantiriam uma longa vida. Examinando esse símbolo, descobrimos que representa a reencarnação. O livro dos mortos dos egípcios diz textualmente: eu sou o crocodilo sagrado Sebek. Eu sou a chama de 3 pavios e meus pavios são imortais. Eu entro na região de Sequem, eu entro na região das chamas que derrotaram meus adversários. O crocodilo sagrado Sebek simboliza o íntimo e se colocamos o aloés junto, teremos o íntimo com seus 3 pavios, isto é, a divina tríada reencarnando-se incessantemente, para alcançar a perfeição. A reencarnação para uns é uma crença, para outros uma teoria e para muitos uma superstição, mas para aqueles que se lembram-se suas vidas passadas ela é um fato. Conheci o amanhecer da vida sobre a Terra e estou neste planeta desde a época polar. Testemunhei a saída do Éden, portanto posso afirmar que a causa da perda dos poderes internos da raça humana foi a fornicação. Na Lemúria, as tribos viviam em ranchos e os soldados dessas mesmas tribos, em quartéis. As armas desses soldados eram flechas e lanças. Em um único rancho gigantesco vivia toda uma tribo. A união sexual verifica-se unicamente nos enormes pátios dos templos em determinadas épocas do ano e sob as ordens dos anjos. Porém, os lucíferes despertaram em nós a sede passional e nos entregamos à fornicação nos ranchos. Eu assisti à saída do Éden, fui testemunha da saída do paraíso, por isso dou testemunho de tudo o que vi e ouvi. Ainda recordo quando fomos expulsos da loja branca, quando fornicamos. Os grandes hierofantes dos mistérios maiores nos expulsaram do pátio de seus templos, quando comemos do fruto proibido. Desde então, os seres humanos vêm rodando através de milhões de nascimentos e mortes tão numerosas como as areias do mar. O plano dos anjos era que tão logo o homem adquirisse um cérebro e uma garganta para falar deixaria de ter comércio sexual com a mulher. Esse era o plano dos anjos, porém os lucíferes puseram esse plano a perder e o homem se afundou no abismo. Foi enviado um salvador à humanidade, mas, em verdade, é triste dizê-lo, a evolução humana fracassou. Durante a época polar, Hiperbórea e princípios da Lemuriana, os seres humanos eram hermafroditas e a reprodução verificava-se por esporos, que se desprendiam das panturrilhas. O homem utilizava os 2 polos, positivo e negativo, de sua energia sexual para criar por esporos. Com a separação em sexos opostos, o homem pôde reter um polo de sua energia sexual para formar o cérebro e a garganta. Então, houve a necessidade de cooperação sexual para a reprodução da raça. A ato sexual passou a se verificar sob a direção dos anjos em determinadas épocas do ano. O plano dos anjos era que tão logo estivessem o cérebro e garganta constituídos, o homem continuaria a sua evolução criando seu corpo com o poder do verbo. Eu fui testemunha de todas essas coisas. Por isso a reencarnação para mim é um fato. Conheci a magia sexual tenebrosa, o tantrismo ensinado por Sherenzi e Parcival. Eu a vi ser exercida pelos magos negros da Atlântida, por isso aquele continente afundou em meio a grandes cataclismos. Conheci os impérios egípcios e romanos. Pelas portas da antiga Roma dos Césares, muitas vezes vi Nero sair sentado em sua liteira, carregado nos ombros de seus escravos. Há mais de 18 milhões de anos que os seres humanos vêm evoluindo através dessas rodas de nascimentos e mortes. Porém, é triste e muito triste dizê-lo, a verdade é que a evolução humana fracassou. Um grupo mínimo de almas conseguirá se reencarnar na luminosa era de Aquário? Conheço demasiados pseudo-espiritualistas teóricos do mundo. Sei por antecipação que eles acharão graça desta minha afirmação, julgando-me um ignorante. Pobrezinhos. Sei de memória todas as suas teorias, conheço todas as suas bibliotecas e posso afirmar que a maioria dos espiritualistas dessas sociedades, escolas, ordens etc., seguem o caminho negro. Parece incrível, porém entre os humildes aldeães e gente simples,
aqueles que nunca devoram teorias, manjares sepulcrais, a almas verdadeiramente luminosas, almas milhões de vezes mais evoluídas que a daqueles santarrões que sorriem docemente diante de um auditório dessas gaiolas de papagaios do mais arraigado espiritualismo profano. Os anjos que regem a lei da reencarnação estão intimamente relacionados com o departamento elemental do Aloés. O mantra desse elemental é a vogal M. A pronúncia correta dessa vogal faz-se com os lábios cerrados. Seu som assemelha-se ao mugido do boi. Porém, não quero dizer que se deva imitar o boi. Ao se articular o som, far-se-á com os lábios cerrados, então ele sairá pelo nariz. Todo ser humano pode recordar suas vidas passadas, praticando o exercício retrospectivo para lembrar minuciosamente os incidentes ocorridos na véspera. Lembrem-se de todos os acontecimentos ocorridos em ordem inversa: 8 dias antes, 15 dias antes, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10, 20 anos. Até recordar com precisão os acontecimentos dos primeiros anos de infância. Acontecerá que o estudante, ao chegar com seu exercício retrospectivo aos primeiros 4 anos de vida, sentirá muita dificuldade em recordar-se dos primeiros anos da infância. Ao chegar a esse ponto, o estudante praticará seu exercício durante aqueles instantes de transição entre a vigília e o sono. Então, vem a visão de sonhos, recordará minuciosamente sua infância porque durante o sonho entramos em contato com o subconsciente, onde estão todas as recordações. Este procedimento de retrospecção interna, aproveitando o estado de transição entre a vigília e o sono, podemos prolongar até recordar aqueles instantes que precederam a morte do nosso passado corpo físico, as últimas e dolorosas cenas. Continuando o exercício retrospectivo, passaremos a recordar a nossa reencarnação anterior e todas as demais que a precederam. Esse exercício de retrospecção profunda, interna e delicada, permite que recordemos as nossas vidas passadas. 16.8 Magia elemental do Estoraque. O Estoraque simboliza a sabedoria e a justiça. A mantra dessa árvore é Tolifando. O departamento elemental do Estoraque está intimamente relacionado com as atividades kármicas. O departamento elemental do Estoraque é dirigido pelos senhores do karma. Os senhores do karma mantêm em seus livros o registro exato de todas as nossas dívidas. Quando temos capital para pagar, pagamos e ficamos bem nos negócios. Porém, quando não temos capital para pagar, temos de inevitavelmente pagar com dor. Faz boas obras para pagar tuas dívidas. Não somente paga-se karma pelo mal que se pratica, como também pelo bem que se deixa de fazer, quando se pode fazer. Amor é lei, porém amor consciente. Também se pode pagar muito karma, cancelar muitas dívidas, com a prática da magia sexual porque o sangue do cordeiro lava os pecados do mundo. Também se pode solicitar crédito aos senhores do karma, porém esse crédito tem de ser pago com o sacrifício pela humanidade. Todas essas contas se ajustam com os senhores do karma, falando-se pessoalmente com eles nos mundos internos. 16.9 Magia elemental da hortelã-pimenta, menta piperita. O departamento elemental da hortelã-pimenta está intimamente relacionado com as 3 runas AR, TYR e MEN. A primeira runa, AR, representa a Deus dentro do homem, as forças divinas atuando no ser humano e a ara sagrada da vida. TYR, a segunda runa, representa a Trindade divina reencarnando-se através das rodas de nascimentos e mortes. A terceira runa, MEN, representa o homem. A anjo governador da hortelã-pimenta ajuda-nos a passar das trevas para a luz. As hierarquias relacionadas com esse departamento elemental atuam conduzindo as almas reencarnantes pelo estreito caminho que conduz à matriz. As hierarquias divinas da hortelã-pimenta sintetizam suas atividades nas 3 runas Is, Rita, Gibur. Is é o falo, no qual se encerra todo o poder das forças sexuais. Rita é a rosa que representa a justiça divina. Gibur é a letra G da geração. Nessas 3 letras fundamentais apoia-se a atividade daqueles grandes seres relacionados com o departamento elemental da hortelã-pimenta. Todos os processos científicos de reencarnação, todo o processo biológico de concepção fetal, estão sabiamente dirigidos por aqueles anjos que se relacionam com o departamento elemental da hortelã-pimenta. A passagem do espermatozoide masculino através do estreito caminho das trompas de Falópio assemelha-se muito àquela passagem apertada e estreita que vai das trevas à luz.
Nos antigos templos de mistérios, o neófito chegava até o altar do templo depois de ter atravessado um estreito e apertado caminho que o conduzia das trevas para a luz. As hierarquias relacionadas com a hortelã-pimenta dirigem cientificamente de acordo com a justiça cósmica todos os processos de reprodução da raça. Os anjos que governam esse departamento elemental da natureza conduzem-nos sabiamente pela estreita passagem dos templos de mistérios, levando-nos até o altar da iluminação. A hortelã-pimenta está intimamente relacionada com os arquivos acásticos da natureza. Os mantras da hortelã-pimenta permitem a recordação de reencarnações passadas. Esses mantras são Raon Gaon. Esses mantras podem ser vocalizados mentalmente durante os exercícios retrospectivos, em meditação profunda, para recordar as vidas passadas. Os mantras Raon Gaon permitem a abertura dos selados arquivos da memória da natureza, assim recordamos nossas vidas passadas reencarnações. Esta é a magia elemental da hortelã-pimenta. A muitos discípulos poderá parecer extraordinário e até estranho que eu relacione a hortelã-pimenta com a lei de reencarnação e com os procedimentos biológicos da concepção humana. Hermes Trismegisto, citado por H.P. Blavatsky na página 367 do primeiro volume de A Doutrina Secreta textualmente. A criação da vida pelo Sol é tão contínua como sua luz, nada detém nem a limita. Em torno dele, tal qual um exército de satélites, existem inumeráveis coros de gênios. Eles residem na vizinhança dos imortais e dali velam sobre os assuntos humanos. Eles cumprem a vontade de Deus, karma, através de temporais, calamidades, transições de fogo e terremotos, assim como através de fome e guerras para castigar a impiedade. O Sol conserva e alimenta todas as criaturas. Assim como o mundo ideal, que rodeia o mundo sensível, enchendo a este último com a plenitude e variedade das formas, do mesmo modo o Sol, compreendido rodo em sua luz, com efeito, leva a todas as partes o nascimento e o desenvolvimento das criaturas. Sob suas ordens está o coro dos gênios, ou melhor, os coros, pois ali há muitos e variados, correspondendo o seu número ao das estrelas. Cada estrela possui seus gênios, bons e maus por natureza, ou melhor, por sua ação, pois a ação é a essência dos gênios. Todos esses gênios presidem os assuntos mundanos. Eles sacodem e derrubam a constituição dos estados e dos indivíduos. Eles imprimem seu parecer em nossas almas e estão presentes em nossos nervos, em nossa medula, em nossas veias, em nossas artérias e em nossa própria substância cerebral. No momento em que um de nós recebe a vida e o ser, fica aos cuidados dos gênios elementais que presidem os nascimentos e que se acham classificados sob os poderes astrais. Espíritos astrais sobre-humanos. Eles trocam perpetuamente, não sempre de modo idêntico, porém girando em círculos, progressos cíclicos em desenvolvimento. Eles impregnam, por meio do corpo, duas porções da alma para que possa receber de cada uma a impressão de sua própria energia. Porém, a parte divina da alma não está sujeita aos gênios, está designada para a recepção do Deus, um íntimo, que ilumina com um raio de Deus. Porém, todos os demais homens, tanto em corpo como em alma, são dirigidos por gênios a quem aderem e a cujas ações afetam. Os gênios possuem, pois, o domínio das coisas mundanas e nossos corpos servem-lhe de instrumento. Esses gênios elementais da natureza são chamados na Índia de Bhuts, Devas, Chaita e Dijin. Todos esses grandes seres são filhos da névoa de fogo, são o exército da voz, são seres perfeitos. Tudo o que existe no universo brotou de suas sementes. Tudo o que existe da voz são seres perfeitos. Tudo o que existe no universo brotou de suas sementes. As sementes de tudo o que existe são as essências monádicas da névoa do fogo. Quando o coração do sistema solar começou a palpitar depois da grande noite cósmica, os átomos devoradores da névoa do fogo desagregam os átomos das essências monádicas para que deles surgisse a vida elemental dos quatro reinos da natureza. Cada átomo da natureza é o corpo de uma chispa virginal que evoluía incessantemente através do tempo e do espaço. Essas chispas virginais são as monadas divinas que constituem as sementeiras do cosmos. Essas chispas virginais, em seu conjunto, são chamadas essências monádicas. Cada um dos átomos do nosso corpo físico e dos nossos corpos internos é a viva encarnação das chispas virginais. Todas as chispas virginais evoluem e progridem sob a direção dos anjos. Agora, nossos discípulos entenderão por que os anjos da hortelã-pimenta dirigem todos os processos da gestação fetal e da reprodução racial.
Existem 3 aspectos de evolução cósmica, os quais em nosso planeta estão fundidos e entrelaçados. Os 3 aspectos são a evolução monádica, a evolução mental e a evolução física. Conforme as essências monádicas vão evoluindo, toda a grande natureza vai se transformando. Cada uma dessas 3 correntes evolutivas é dirigida e governada por grupos diferentes de Dyanis ou Logoi. Esses grupos de seres divinos estão representados em roda a nossa constituição humana. A corrente monádica em conjunção com a onda evolutiva da mente, representada pelos Manasa Dyanis, os Divais solares ou os Pitris Agnisvatas, e com a evolução do mundo físico, representada pelos Chayas dos Pitris lunares, constituem o que se chama homem. Na natureza, o poder físico evolucionante jamais poderia adquirir consciência nem inteligência sem a ajuda desses anjos divinos. Os Manasa Dyanis são os que dotam o ser humano de mente e de inteligência. Cada átomo virginal do reino mineral é o corpo físico de um monada divina que aspira a se converter em homem. Na página 242 do primeiro volume de A Doutrina Secreta, de H.P. Blavatsky, lê-se o seguinte comentário. Cada forma na Terra, cada ponto, um átomo, no espaço, trabalha e esforça-se pela própria formação, busca seguir um modelo colocado para ele no homem celeste. Do átomo, involução e evolução, seu desenvolvimento e desabrochar externo e interno notam um único e mesmo objetivo, o homem como a forma física mais elevada e última nesta terra. A monada em sua totalidade absoluta e condição desperta como culminação das encarnações divinas na terra. Todos os elementais animais, vegetais e minerais se converterão em homens nos períodos de Júpiter, Vênus e Vulcano. Em última síntese, todos os nossos 4 corpos inferiores estão formados de elementais atômicos ou consciências governadas pelos divais ou anjos da natureza. Nossa vida individual está totalmente relacionada com a vida universal. E a vida interna das plantas está dentro de nós mesmos. E os regentes dos diversos departamentos elementais da natureza estão dentro de nós mesmos, dirigindo os nossos processos biológicos e os nossos processos mentais e de consciência. As 4 estações do ano estão dentro de nós mesmos. Assim, pois, é impossível separar a nossa vida do grande oceano da vida universal. Com uma simples erva, podemos, muitas vezes, desatar uma tempestade ou fazer a terra tremer porque a vida de uma insignificante erva está unida a todas as vidas desta grande vida universal. Força e forças são algo muito unido na criação. A vida de cada uma das plantas da natureza se repete dentro de cada um de nós e a soma total dessas parcelas constitui isso que chamamos de homem. 16.10 Magia elemental da figueira, o Ficus carica ou Ficus communis. E vendo uma figueira perto do caminho, veio a ela e não achou nada nela, a não ser folhas, e lhe disse, nunca mais nasça fruto de ti. E secou a figueira em seguida. Versículo 19. Capítulo 21. Mateus. O departamento elemental da figueira relaciona-se com as forças sexuais. O mantra dos elementais das figueiras é Afiras. As hierarquias relacionadas com esse departamento elemental da natureza são as que aplicam o karma aos fornicários. O lago ardente com fogo e enxofre, que é a segunda morte, destina-se aos fornicários. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. O grandioso poder do sexo reside na Kundalini. Existem 7 forças cósmicas. Primeira, a força do Gloria. Segunda, Parashakti, luz e calor. Terceira, Jnana Shakti, sabedoria e inteligência. Quarta, Isha Shakti, vontade. Quinta, Kriya Shakti, mente crítica. Sexta, Kundalini Shakti, 7 cobras. Sétima, Mantrika Shakti, poder do verbo. Dentro de Kundalini Shakti estão encerradas as 7 forças cósmicas e a Kundalini está encerrada na força sexual no membro viril e da vulva. Na união do falo e do útero está o segredo para se despertar a Kundalini. A Kundalini evolui e progride dentro da aura do Logos solar. Da evolução da Kundalini depende a evolução das 6 forças restantes. Todo o poder da mente, todo o poder da luz e do calor, todo o poder do verbo e todo o poder da vontade estão encerrados na serpente sagrada, cujo poder reside no falo e no útero. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Os fornicários são as figueiras cortadas e lançadas ao fogo. A figueira simboliza as forças sexuais femininas que temos de aprender a manejar.
O galo e a figueira representam as forças sexuais. Por isso, o galo da paixão não podia faltar no drama do Calvário. A figueira representa unicamente as forças sexuais femininas. É impossível a realização a fundo sem a alquimia das forças solares femininas. Cristo, na sua qualidade de Cristo cósmico, disse: Eu sou a porta. Quem por mim entrar, será salvo, e entrará, e sairá e achará pastos. Versículo 9. Capítulo 10. João. Essa substância cristônica do Salvador do mundo está depositada em nosso sêmen cristônico, por isso é que a porta de entrada do Éden está em nossos órgãos sexuais. Através da alquimia sexual transmutamos o sêmen cristônico em sutilíssima energia crística com a qual formamos em nosso corpo astral um veículo subliminar, um astral superior, que é o Eu Cristo. Vejam nosso livro Alquimia Sexual. Esse Eu Cristo, formado com a mesma essência da Salvador do mundo, é a porta de entrada dos grandes mistérios do fogo. Só se conhece os mistérios do fogo quando se entra pela porta do Éden. É completamente impossível entrar nos grandes mistérios da mente sem antes terem formado Eu Cristo em nosso corpo astral. Vejam nosso livro As 7 Palavras. Cristo e Jeová devem ser formados em nós para que entremos nas grandes iniciações do fogo. Jeová em nós é o Espírito Santo, o qual resulta das incessantes transformações de nosso sêmen crístico. Cristo e Jeová vivem dentro de nós como substâncias seminais. A iluminação dos mestres vem do Espírito Santo. O Senhor Jeová em nós é o Espírito Santo, cuja ciência nos ilumina internamente. Para poder entrar no Nirvana, devemos antes formar a Cristo e a Jeová. Todos os poderes ocultos de um mestre vêm da substância crística e da iluminação do Espírito Santo em nós. Porém, não devemos esquecer que cada um de nós é, no fundo, uma estrela. Essa estrela que arde em nós é o Pai, cuja divina individualidade devemos absorver para contemplar a perfeita Trindade divina. Há que se formar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. Cristo e Jeová residem em nós como substâncias seminais. O Senhor Jeová forma-se em nós com a transmutação do sêmen. Os poderes oniscientes do adepto estão encerrados no Espírito Santo em nós. O Espírito Santo dá ao mestre sabedoria e poderes mágicos. Portanto, o Senhor Jeová e o Senhor Cristo são, ao mesmo tempo, entidades individuais e essências cósmicas armazenadas no sêmen. É infinitamente lamentável que não tenha havido até agora ocultistas avançados que explicassem quem é o Senhor Jeová. Max Endel cometeu o erro de considerá-lo uma entidade do passado. H.P. Blavatsky considerou Jeová como Yudabal, nome composto de Yuda, menino, e Bate, este último vem de ovo e de caos, vazio ou desolação. Yudabal, menino nascido no ovo do caos, o mesmo que Brahma ou Jeová que, segundo Blavatsky, é simplesmente um dos Elohim, um dos 7 espíritos criadores dos sefirotes inferiores. Essas explicações vagas que H.P. Blavatsky e Max Endel dão sobre Jeová realmente não satisfazem as ânsias da alma. O Iracocha crê que Jeová é tão somente as 5 vogais I e o UA, o que resulta um absurdo. Está certo relacionarmos as 5 vogais I e o UA com João, mas Jeová é outra coisa. Jeová é uma entidade divina, é sêmen transmutado. Jeová é o Espírito Santo. O divino Rabi da Galileia, falando do Espírito Santo, diz o seguinte: E eu vos digo, pedi e se vos dará, buscai e achareis, chamai e vos será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca acha, e ao que chama, se abre. E qual pai dentre vós, se seu filho pede pão lhe dará uma pedra? Ou se peixe, no lugar de peixe lhe dará uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo malvados, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, dará o Espírito Santo aos que pedirem dele. Versículos 7 a 11. Capítulo 7. Mateus. Todos os poderes mágicos do Mestre são devidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá sabedoria e poderes mágicos. O Espírito Santo é puro sêmen transmutado. Quando a Kundalini chega ao Brahmarandra e sai para o mundo exterior pela fontanela frontal dos recém-nascidos, assume com seus átomos oniscientes a figura mística da branca pomba do Espírito Santo que flutua por entre as labaredas do fogo sagrado. Essa branca pomba confere ao adepto sabedoria e poderes mágicos.
Esses átomos selecionados da Kundalini, com os quais formamos o Espírito Santo em nós, foram depositados pelo Senhor Jeová em nosso sêmen cristônico na aurora da vida deste planeta. Assim como em nossas veias levamos o sangue de nossos pais, assim também em nosso sêmen levamos as essências sagradas do Cristo, de Jeová e do Pai. Com a substância crística formamos o Eu Cristo com o qual substituímos o Eu animal. Com a substância crística formamos o Espírito Santo em nós, com o que adquirimos sabedoria oculta e poderes divinos. Com a substância seminal do Pai, robustecemos o íntimo para formar o Pai em nós. Assim é como formamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós e nos convertemos em terríveis majestades do universo. Todos os mistérios da eletricidade, do magnetismo, da polaridade, da luz e do calor estão encerrados em nossos órgãos sexuais. Todo o setenário do homem é completamente absorvido pela tríada eterna. Todo o setenário sintetizado na divina tríada Atma Buddhi Manas. O Eu Cristo se absorve na consciência superlativa do Ser, na alma de diamante, no Buddhi. O Espírito Santo se absorve no corpo da vontade, o Manas superior ou corpo causal. E a puríssima essência seminal do Pai se absorve no íntimo para formar o Pai em nós. Assim é como o setenário humano fica reduzido a uma tríada perfeita, cujo veículo de expressão concreta vem a ser o Bodhisattva humano, o ego astral do Mestre. No Oriente, diz-se que os Budas são duplos. Existe o homem terreno. Existem os Budas terrenos e os Budas de contemplação. 50 anos depois de desencarnar, Buda enviou à Terra sua alma humana, o Espírito Santo, encerrado e absorvido em seu Manas superior, para que encarnasse novamente e terminasse sua obra. Seu Bodhisattva cumpriu essa missão sob a direção de Sankaracharya. Sankara era um raio de luz primitivo, era uma chama. Eis como o Bodhisattva astral de Buda terminou a obra do Mestre interno. Um Bodhisattva é formado pelo Espírito Santo de um Mestre vestido com os 4 corpos inferiores. Este é o maior mistério da dupla personalidade humana, um dos maiores mistérios do ocultismo. O Mestre interno pode enviar seu Espírito Santo à Terra para que, envolto em um corpo mental, astral, vital e físico, realize alguma missão importante. Cristo, o Divino Redentor do mundo, enviou depois da morte terrena seu Bodhisattva humano, mas os homens não o conheceram. Mas, na era de Aquário, a tríada crística se reencarnará de forma integral para ensinar à humanidade o esoterismo cristão. Então, o movimento gnóstico já terá dado seus frutos e a humanidade aquariana estará preparada para entender as últimas explicações do Mestre. Há que se distinguir entre o que é um avatar e o que é um salvador. João Batista foi o avatar de peixes e eu sou o avatar de Aquário. O Salvador do mundo não é avatar. Ele é mais que todos os avatares, ele é o Salvador. Os avatares são tão somente os instrutores e iniciadores de uma nova era. Cristo é mais do que todos os instrutores, ele é o Salvador. As hierarquias relacionadas com o departamento elemental da figueira se encarregam de aplicar o karma àqueles malvados sodomitas e àqueles degenerados sexuais que tanto abundam na humanidade. O nome do anjo governador desse departamento elemental da natureza é Nagera. Os elementais desse departamento elemental da figura usam túnica branca e são de uma beleza extraordinária. Essa túnica branca representa a castidade e a santidade. Os membros das escolas espiritualistas odeiam a castidade e a evitam habilmente, buscando escapatórias pela porta falsa de suas teorias. Sua própria debilidade, sua própria falta de força de vontade, é que os faz buscar escapatórias sutis para evitar o problema da castidade. Alguns até começam as práticas de magia sexual, mas logo sucumbem diante das exigências passionais de suas fornicárias esposas. Por isso confirmamos aos gnósticos, nossa divisa é telema ou vontade. Todos os espiritualistas fornicários são magos negros porque estão desobedecendo a ordem dada pelo Senhor Jeová nos seguintes versículos. E ordenou Jeová Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás porque o dia que dela comeres morrerás. Versículos 16 e 17 do capítulo 2. Gênese. Por cima dessa ordem do Senhor Jeová não poderão passar os perversos sequazes do pseudo-espiritualismo e das teorias místicas professadas mundialmente. O mandamento do Senhor Jeová será cumprido, custe o que custar. Os fornicários são figuras estéreis, árvores sem fruto, que são cortadas e lançadas ao fogo. 17 A mente e a sexualidade.
Tudo o que se escreveu sobre a mente foram tão somente as preliminares para o estudo sagrado da rosa ígnea. Vivekananda foi quem mais claro falou sobre a mente, mas seus ensinamentos são apenas noções preliminares para os sérios estudos do entendimento. A mente está intimamente relacionada com a sexualidade e é impossível estudar a mente sem se estudar o problema sexual. Existem inumeráveis estudantes de ocultismo dedicados ao yoga e aos ensinamentos de Krishnamurti, mas, como esses pobres seres fornicam incessantemente, nada conseguem e perdem seu tempo lamentavelmente. É impossível separar a mente da sexualidade. A mente e o sexo estão intimamente ligados. Se nossos discípulos querem converter a mente matéria em mente Cristo, devem encher seu cálice, um cérebro, com o vinho sagrado da luz, um sêmen. É impossível cristificar a mente enquanto continuem fornicando. Há que se praticar a magia sexual intensamente para transformar a mente. Através da magia sexual enchemos nossa mente de átomos transformativos de altíssima voltagem. Eis como preparamos nosso corpo mental para o avento do fogo. Quando a serpente ígnea do corpo mental converteu a mente matéria, nos libertamos dos 4 corpos do pecado. Porém, os nossos discípulos solteiros podem chegar a grandes realizações com a terrível força do sacrifício. A abstenção sexual é um tremendo sacrifício. Francisco de Assis cristificou-se totalmente através da força do sacrifício. Asterisco. Os solteiros concentrarão sua vontade e sua imaginação, unidas em vibrante harmonia, sobre as glândulas sexuais e farão subir sua força sexual desde as glândulas sexuais até o cérebro, seguindo o curso da coluna espinhal. Depois, levarão a energia sexual até o entrecenho, o pescoço e o coração, nessa ordem. Durante esta prática, os discípulos cantarão os seguintes mantras: Candil Bandil RRRRRRR. Esses mantras são vocalizados assim: KM em voz alta e DIL em voz baixa. Ban em voz alta e DIL em voz baixa. A letra R pronuncia-se de forma alongada e aguda, como que imitando o som produzido pelos guizos da serpente cascavel. Esses são os mantras mais poderosos que se conhecem em todo o mundo para o despertar da Kundalini. Aqueles discípulos que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não possam praticar a magia sexual com suas esposas sacerdotisas, devem jurar castidade eterna e não voltar a tocar em mulher por toda a eternidade. Asterisco. Nossas discípulas solteiras farão as mesmas práticas de transmutação sexual que demos para nossos discípulos solteiros. As discípulas casadas praticarão magia sexual com seus maridos. Quando, por circunstâncias alheias às suas vontades, não puderem praticar a magia sexual com seus maridos, se absterão totalmente para despertarem sua Kundalini com a força do sacrifício e praticarão a chave de transmutação dada para solteiros. Asterisco. Toda chama necessita de combustível para arder. A sagrada chama do nosso candelabro também tem seu combustível, o qual é o nosso azeite de ouro, nosso sêmen cristônico. O homem que gasta esse azeite sagrado não pode acender seu candelabro. E tornou o anjo que falava comigo e despertou-me como um homem que é despertado de seu sono. E disse-me: Que vês? E respondi: Olhei e eis aqui um candelabro todo de ouro com seu copo sobre sua cabeça e suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, e 7 canais para as lâmpadas em cima dele. E sobre ele 2 olivas, uma à direita do copo e outra à esquerda. Versículos 1 a 3 do capítulo 4. Zacarias. Falei mais e disse-lhe: Que significam essas 2 olivas à direita e à esquerda do candelabro? Falei de novo ainda e disse-lhe: Que significam os ramos de oliva que por meio de 2 tubos vertem de si azeite como ouro? E, respondendo-me, disse: Não sabes o que é isto? E disse: Senhor meu, não. E ele disse: Estes 2 fios de azeite são os que estão diante do Senhor de toda a terra. Versículos 11 a 14 do capítulo 4. Zacarias. Esses 2 fios de azeite que estão diante do Deus da terra são os nossos cordões ganglionares que se enroscam em nossa medula espinhal e pelos quais devemos fazer subir a energia seminal até o cérebro. Que o Santo Graal seja conosco. Que nosso cálice se encha do sangue do Cordeiro. Assim é como a nossa mente se cristifica. Impossível cristificar a mente sem o fogo. Agora, nossos discípulos compreenderão por que se pôs sobre a cabeça do crucificado a palavra Enri. Enri significa, ignis natura renovatura integram. O fogo renova incessantemente a natureza.
O conceito de Descartes, penso, logo existo, é completamente falso porque o verdadeiro homem é o íntimo e o íntimo não pensa porque sabe. Quem pensa é a mente e não o íntimo. A mente, em seu atual estado de evolução, é o animal que levamos dentro. O íntimo não precisa pensar porque ele é onisciente. Nosso íntimo é sim, sim, sim. A sabedoria do íntimo é sim, sim, sim. O amor do íntimo é sim, sim, sim. Quando dizemos, tenho fome, tenho sede, etc., estamos afirmando algo absurdo porque o íntimo não tem fome nem sede, quem tem fome e sede é o corpo físico. O correto é dizer, meu corpo tem fome, meu corpo tem sede, etc. A mesma coisa acontece com a mente. Quando dizemos, tenho uma força mental poderosa, tenho tal conflito, tenho tal sofrimento, me ocorrem tais pensamentos, etc. Estamos afirmando erros gravíssimos porque essas coisas são da mente e não do íntimo. O íntimo deve açoitar a mente com o terrível látego da vontade. O homem que se identifica com a mente cai no abismo. A mente é o burro no qual devemos montar para entrar na Jerusalém celestial. Devemos mandar na mente assim, mente, retira de mim esse problema, mente, retira de mim tal conflito, mente, retira de mim tal desejo, etc. Não os admito, sou teu senhor e tu és minha escrava até a consumação dos séculos. Ai do homem que se identifica com a mente porque perde o íntimo e vai parar no abismo. Aqueles que dizem que tudo é mente cometem um erro gravíssimo porque a mente é tão somente um instrumento do íntimo. Todas essas obras que tendam a identificar o homem com a mente são legítima magia negra porque o homem verdadeiro não é mente. Não devemos esquecer que os demônios mais perigosos e sutis que existem no universo residem no plano mental. O íntimo fala à mente assim, não digas que teus olhos são teus olhos porque eu vejo através deles. Não digas que teus ouvidos são teus ouvidos, porque eu ouço através deles. Não digas que tua boca é tua boca porque eu falo através dela. Teus olhos são meus olhos, teus ouvidos são meus ouvidos e tua boca, a minha boca. Assim fala o íntimo à mente. Nos mundos internos, podemos nos lançar fora do corpo mental para conversar frente a frente com ele, como se ele fosse uma pessoa estranha. Então, compreendemos a fundo que a mente é um sujeito estranho que devemos aprender a acomodar com o látego terrível da vontade. Necessita-se da mais perfeita castidade para se poder cristificar o corpo mental. A guarida do desejo está na mente. As pessoas que se sintam incapazes de acabar com a fornicação devem falar à mente assim, mente, retira de mim esse pensamento sexual, retira de mim esse desejo carnal, tu és minha escrava e eu sou o teu senhor. Então, o horrível lobo da paixão carnal sairá de sua guarida da mente e tais pessoas adquirirão perfeita castidade. O burro mental deve ser açoitado com o terrível látego da vontade. Impossível separar a mente da sexualidade. A mente e o sexo estão intimamente relacionados. Se nossos discípulos querem converter a mente matéria em mente Cristo, devem encher seu cálice com o vinho sagrado da luz. Quando a mente se cristifica totalmente, converte-se em um veículo esplêndido e maravilhoso, com o qual podemos estudar todos os segredos desta rosa ígnea do universo. A mente Cristo é o mais precioso instrumento do Alhá. 18 Disciplina esotérica da mente. A meditação é a disciplina esotérica dos gnósticos. A meditação reveste-se de 3 fases: concentração, meditação e samadhi. Concentração significa fixar a mente em uma única coisa. Meditação significa refletir sobre o conteúdo substancial da própria coisa. Samadhi é êxtase ou arroubo. Um mestre do Samadhi entra em todos os planos de consciência. Com o olho de Dagma, ele esquadrinha todos os segredos da sabedoria do fogo. Nossos discípulos gnósticos devem aprender com urgência a funcionar sem veículos materiais, de espécie alguma, para que percebam com o olho de Dagma todas as maravilhas do universo. Eis como nossos discípulos tornar-se-ão mestres do Samadhi. Deitado em seu leito, com as mãos cruzadas em seu peito, o discípulo meditará profundamente em seu corpo físico, dizendo para si mesmo, não sou este corpo físico. Depois, meditará profundamente em seu corpo etérico dizendo para si mesmo, não sou este corpo etérico. Em seguida, em profunda meditação interna, refletirá em seu corpo astral e dirá, não sou este corpo astral.
Agora, o discípulo meditará em seu corpo mental e dirá a si próprio: tampouco sou esta mente com a qual estou pensando. A seguir, o discípulo refletirá em sua força de vontade e dirá: tampouco sou o corpo da vontade. Agora, o discípulo meditará ainda em sua consciência e dirá para si mesmo: tampouco sou a consciência. Enfim, sumido em profunda meditação, o discípulo exclamará com o seu coração: eu sou o íntimo. Eu sou o íntimo. Eu sou o íntimo. Por fim, fora de todos os seus veículos, o discípulo se tornará de fato uma majestade do infinito. Verá então que já não precisa mais pensar porque a sabedoria do íntimo é sim, sim, sim. Agora o discípulo dar-se-á conta de que a ação do íntimo é sim, sim, sim. Agora, o discípulo entenderá que a natureza do íntimo é felicidade absoluta, existência absoluta e onisciência absoluta. Nesses instantes de suprema felicidade, o passado e o futuro irmanam-se dentro de um eterno agora e os grandes dias cósmicos e as grandes noites cósmicas se sucedem umas às outras dentro de um instante eterno. Nessa plenitude da felicidade, nossos discípulos podem estudar toda a sabedoria do fogo nas chamas abrasadoras do universo. Assim é como nossos discípulos aprendem a agir sem veículos materiais de espécie alguma a fim de estudar todos os segredos da magia elemental da natureza. Há necessidade de que o íntimo aprenda a desvestir-se para agir sem veículos no grande alaya do mundo. Concentração, meditação e samadhi são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. Primeiro fixa-se a atenção no corpo sobre o qual vamos praticar, depois se medita na sua constituição interna e, cheios de beatitude, dizemos: eu não sou este corpo. Concentração, meditação e samadhi devem ser praticados sobre cada corpo. Concentração, meditação e samadhi, os 3 são chamados no Oriente, samyasi. A fim de podermos nos despojar de cada um de nossos veículos inferiores, praticaremos samyasi sobre cada um deles. Os grandes ascetas da meditação são os grandes samyasin do entendimento cósmico, cujas chamas flamejam na rosa ígnea do universo. Para alguém ser samyasin do pensamento precisa ter adquirido castidade, tenacidade, serenidade e paciência. Depois de certo tempo de prática, nossos discípulos poderão libertar-se dos seus 6 veículos para agir no grande alaya do universo sem veículos de espécie alguma. O discípulo notará que seus sonhos começarão a se tornar cada dia mais claros e compreenderá que quando seu corpo físico dorme, o homem interno viaja, atua e trabalha nos mundos suprassensíveis. Agora, o discípulo entenderá que os chamados sonhos são experiências vividas nos mundos internos. Nossa cabeça é uma torre com 2 salões, os quais são o cérebro e cerebelo. O cerebelo é o salão do subconsciente e o cérebro, o salão da consciência. A sabedoria dos mundos internos pertence ao mundo do subconsciente. As coisas do mundo físico pertencem ao salão da maravilhosa torre da nossa cabeça. Quando a consciência e o subconsciente se unem, o homem pode estudar todas as maravilhas dos mundos internos e passá-las ao cérebro físico. Nossos discípulos precisam unir com urgência esses 2 salões da maravilhosa torre da nossa cabeça. A chave para isso é o exercício retrospectivo. Ao despertar, depois do sono, pratica-se um exercício retrospectivo para recordar tudo aquilo que se viu e ouviu, bem como todos aqueles trabalhos que se executou quando se estava longe do corpo físico. Assim é como os 2 salões da consciência e da subconsciência unem-se para dar-nos a grande iluminação. Não há sonhos falsos, todo sonho é uma experiência vivida nos mundos internos. Os próprios pesadelos são experiências reais porque os monstros dos pesadelos existem realmente nos mundos submersos. As imagens dos mundos suprassensíveis são totalmente simbólicas. Há que se aprender a interpretá-las com base na lei das analogias filosóficas, na lei das analogias dos contrários, na lei das correspondências e na lei da numerologia. Até os sonhos aparentemente absurdos, se interpretados sabiamente, encerram grandes revelações. Na ocasião do despertar, nossos discípulos não devem se mexer porque com o movimento agitam o corpo astral e as recordações se perdem. A primeira coisa que o discípulo precisa fazer, tão logo desperte em sua cama, é praticar um exercício retrospectivo para se lembrar com precisão de todas as suas experiências internas. Assim é como os 2 salões do consciente e da subconsciência unem-se e vem a sabedoria interna. Os samyasin do pensamento adquirem consciência contínua na rosa ígnea do universo. É necessário se adquirir a mais profunda serenidade. É urgente se desenvolver a paciência e a tenacidade.
Há que se permanecer indiferente diante do elogio e da ofensa, diante do triunfo e da derrota. É necessário mudar-se o processo do raciocínio pela beleza da compreensão. É indispensável fazer-se uma soma de todos os nossos defeitos e dedicar 2 meses a cada defeito até se acabar com todos eles. Aquele que tenta acabar com todos os seus defeitos ao mesmo tempo se parece ao caçador que quer caçar 10 lebres ao mesmo tempo, não caça nenhuma. Para chegar a ser um mestre do Samadhi, torna-se urgente cultivar uma rica vida interior. O gnóstico que não sabe sorrir tem tão pouco controle quanto aquele que só conhece a gargalhada de Aristófanes. Há que se adquirir um completo controle de si mesmo. Um iniciado pode sentir alegria, porém jamais cairia no frenesi da loucura. Um iniciado pode sentir tristeza, porém jamais chegaria ao desespero. Aquele que se desespera pela morte de um ser querido ainda não serve para iniciado porque a morte é a coroa de todos. Durante as práticas de meditação, os chakras do corpo astral entram em atividade e o discípulo começa a perceber as imagens dos mundos suprassensíveis. No início, o discípulo só percebe as imagens fugazes. Mais tarde, o discípulo perceberá totalmente as imagens dos mundos suprassensíveis. Essa primeira etapa do conhecimento pertence ao conhecimento imaginativo. O discípulo contempla muitas imagens que para ele são enigmáticas, não as entende. Mas, conforme persevera em suas práticas de meditação interna, vai percebendo que essas imagens suprassensíveis produzem nele certos sentimentos de alegria ou de dor. O discípulo sente-se então inspirado na presença de tais imagens, agora se levantou ao conhecimento intuitivo. Mais tarde, ao ver qualquer imagem interna, percebe instantaneamente seu significado e o porquê de cada coisa. Esta é a terceira escala do conhecimento intuitivo. Imaginação, inspiração e intuição são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. A essas alturas inefáveis, chega-se com a concentração, a meditação e o samadhi. Aquele que chegou aos cimos inefáveis da intuição converteu-se num mestre do samadhi. A sabedoria oriental pratica-se na seguinte ordem: primeiro, asana, postura do corpo. Segundo, pratyahara, não pensar em nada. Terceiro, dharana, concentração em uma só coisa. Quarto, dhyana, meditação profunda. Quinto, samadhi, êxtase. Necessário colocar o corpo na posição mais cômoda, asana, indispensável pôr a mente em branco antes da concentração, pratyahara, urgente saber fixar a mente em uma única coisa, dharana, assim chegamos ao êxtase. Samadhi. Essa disciplina esotérica da mente deve empapar completamente a nossa vida cotidiana. Na presença de qualquer pessoa, surgirão em nosso interior muitas imagens que correspondem à vida interna da pessoa com a qual nos pusemos em contato, e isso se chama clarividência. Mais tarde, essas imagens produzem em nós diversos sentimentos de inspiração, então o discípulo chegou ao conhecimento inspirativo. Por fim, na presença de qualquer pessoa, o discípulo conhece instantaneamente a vida do interlocutor, esse é conhecimento intuitivo. Aqueles que querem ingressar na sabedoria do fogo precisam terminar com o processo do raciocínio e cultivar as ardentes faculdades da mente. Da razão, devemos extrair somente seu fruto de ouro. O fruto de ouro da razão é a compreensão. A compreensão e a imaginação devem substituir a razão. Imaginação e compreensão são os cimentos das faculdades superiores do entendimento. Para se ingressar no conhecimento dos mundos superiores, é necessário se adquirir as faculdades superiores da mente. Aqueles que lerem os ensinamentos deste livro e ainda assim continuem teimosamente no processo do raciocínio, não servem para os estudos superiores do espírito. Ainda não estão maduros. Clarividência e imaginação são a mesma coisa. Clarividência é imaginação e imaginação é clarividência. A clarividência existe eternamente. Quando a rosa ígnea do corpo astral, situada no entrecenho, desperta para uma nova atividade, as imagens que internamente chegam à nossa imaginação surgem acompanhadas de luz e de cores. Há que se aprender, por experiência própria, a diferenciar as imagens recebidas das imagens que conscientemente ou inconscientemente criamos ou projetamos. Há que se diferenciar entre as imagens próprias e as imagens alheias que vêm a nós. A imaginação tem 2 polos, um receptor e outro projetor. Uma coisa é receber uma imagem e outra é projetar uma imagem criada pelo nosso entendimento. O polo contrário da imaginação é a fantasia. Imaginação é a clarividência.
Fantasias são as imagens absurdas criadas por uma mente repleta de aberrações. Os instrutores não somente devem entregar aos discípulos práticas para o despertar do chakra frontal, como devem lhes ensinar a manejar a clarividência. A clarividência é a imaginação, cujo chakra reside no entrecenho. A imaginação é o translúcido, para o sábio, imaginar é ver. A era da razão começou com Aristóteles, chegou ao seu apogeu com Immanuel Kant e termina agora com o nascimento da nova era de Aquário. A era de Aquário será a era da humanidade intuitiva. Temos de aprender a diferenciar entre o que é criar uma imagem com entendimento e o que é captar uma imagem que flutua nos mundos suprassensíveis. Muitos dirão: como é possível que eu possa captar uma imagem sem ser clarividente? A esses respondemos que a imaginação é a própria clarividência e que todo ser humano é mais ou menos imaginativo, isto é, mais ou menos clarividente. O que mais dano tem causado aos estudantes de ocultismo é o falso conceito que se tem sobre a clarividência. Os autores desse falso conceito foram os intelectuais que olharam com o mais profundo desdém as faculdades da imaginação. Os ocultistas, querendo se defender do desprezo dos intelectuais, deram um colorido marcadamente científico à imaginação e a batizaram com o nome de clarividência ou sexto sentido. Essa atitude dos ocultistas prejudicou a eles mesmos porque ficaram confundidos. Agora, os ocultistas, vítimas dos intelectuais, estabeleceram um abismo terrível entre a imaginação e a clarividência. Muitos perguntam a si mesmos: como posso perceber imagens sem ser clarividente? Pobre gente! Não sabem que tesouro possuem. Ignoram que a imaginação é a própria clarividência e que todo ser humano é mais ou menos clarividente. Os ocultistas quiseram converter a bela faculdade da clarividência em algo artificial, técnico e difícil. Clarividência é imaginação. A clarividência é a mais bela, a mais simples e a mais pura flor da espiritualidade. Quando reconquistamos a nossa infância perdida, todas as imagens que chegam até nossa imaginação surgem acompanhadas de vivíssimas cores astrais. O intelectual que despreza a imaginação comete um gravíssimo absurdo porque tudo o que existe na natureza é filha da imaginação. O artista que pinta um quadro é um clarividente. Qualquer um fica arrebatado diante do Cristo de Leonardo da Vinci ou diante da Madonna de Michelangelo. O artista percebe com a sua imaginação, clarividência, sublimes imagens que em seguida passa para as suas aquarelas ou para as suas esculturas. A flauta mágica de Mozart lembra-nos uma iniciação egípcia. Quando a deusa mãe do mundo quer entregar aos homens algum brinquedo para que se divirta, deposita na imaginação dos inventores. Assim tivemos o rádio, o avião, os automóveis, etc. As imagens tenebrosas dos mundos submersos, quando são captadas pelos cientistas, convertem-se em bombas, canhões, metralhadoras, etc. Assim, pois, todo mundo é mais ou menos clarividente e não se pode desprezar a imaginação porque todas as coisas são filhas da imaginação. Há que se fazer uma distinção entre os homens que não receberam educação esotérica e aqueles que já se submeteram às grandes disciplinas esotéricas. A imaginação evolui, desenvolve-se e progride dentro da rosa ígnea do universo. Aqueles que já fizeram a roda mágica de seu entrecinho girar possuem uma imaginação rica e poderosa e as imagens por eles percebidas são acompanhadas de luz, cor, calor e sons. Não negamos a existência da clarividência. Ela é o sexto sentido, cujo chakra reside no entrecenho e tem 96 raios. O que queremos é ampliar o conceito e fazer com que o estudante compreenda que outro nome dado à clarividência é imaginação. As pessoas esqueceram o uso e o manejo da divina clarividência. Torna-se necessário que nossos estudantes saibam que a imaginação é a mesma clarividência ou sexto sentido, situado no entrecenho. Muita gente crê que a imaginação é uma faculdade puramente mental e que nada tem a ver com o chakra frontal da clarividência. O chakra frontal do corpo astral está intimamente relacionado com o chakra frontal do corpo mental, com o chakra frontal do corpo etérico e com a glândula pituitária situada no entrecenho do corpo físico. Assim, pois, a imaginação pertence a todos os planos da consciência universal, sendo que a clarividência é a mesma imaginação, suscetível de desenvolvimento, evolução e progresso dentro da rosa ígnea do universo. É necessário que os devotos do sendeiro tenham uma mente bem equilibrada. Quando falamos de lógica, aludimos a uma lógica transcendental, que nada tem a ver com os textos de lógica escolástica. Toda imagem interna tem as suas correspondências científicas neste plano da objetividade física.
Quando as imagens do estudante não possam ser explicadas através do conceito lógico, é sinal de que a mente está desequilibrada. Os discípulos gnósticos devem cultivar a serenidade. A serenidade é a chave mais poderosa para o desenvolvimento da clarividência. A cólera destrói a harmonia do conjunto e danifica totalmente as pétalas da rosa ígnea do entrecenho. A cólera decompõe a luz astral em um veneno chamado imperio que danifica as pétalas da rosa ígnea do entrecenho e obstrui os canais do sistema nervoso grande simpático. Há que se fazer rodar o chakra da clarividência com a vogal I, a qual deve ser vocalizada diariamente alongando-se o seu som, assim, I. Na augusta serenidade do pensamento que flameja abrasadoramente, devemos contemplar as imagens internas, sem o deprimente processo do raciocínio. Na presença de uma imagem interna, nossa mente deve fluir integralmente como o doce fluir do pensamento. Por entre os quadros imaginativos, nossa mente vibrará com as ondas do discernimento. O discernimento é percepção direta da verdade, sem o processo da deliberação conceitual. O processo da deliberação divide a mente com o batalhar das antíteses, então as imagens escondem-se como as estrelas atrás das densas nuvens dos raciocínios. Devemos aprender a pensar com o coração e a sentir com a cabeça. Nossa mente deve se tornar delicadamente sensível. A mente deve se liberar de todo tipo de travas para compreender a vida livre em seu movimento. Nós admiramos a intrepidez. Os desejos de qualquer espécie são travas para a mente. Os prejulgamentos e preconceitos são travas para o entendimento. As escolas são gaiolas onde a mente fica prisioneira. Devemos aprender a viver sempre no eterno presente porque a vida é um instante sempre eterno. Nossa mente deve se converter num instrumento flexível para o íntimo. Nossa mente deve se tornar criança. Durante as práticas de meditação interna, devemos estar no mais completo repouso interior porque as agitações mentais, qualquer atitude de impaciência, turvam a mente e impedem a percepção das imagens do interior. No mundo físico, qualquer atividade é acompanhada do movimento de nossas mãos, pernas, etc., mas, nos mundos internos, precisamos do mais profundo repouso, da calma mais absoluta, para receber as imagens internas que vêm à mente como uma graça. Como uma bênção. É indispensável que nossos discípulos cultivem a bela qualidade da veneração. Devemos venerar profundamente todas as coisas sagradas e divinas. Devemos venerar profundamente as obras do Criador. Devemos venerar profundamente aos veneráveis mestres da fraternidade branca universal. O respeito e a veneração abrem para nós as portas dos mundos superiores. Não devemos ter preferências por ninguém. Devemos atender com o mesmo respeito e com a mesma veneração tanto ao mendigo quanto ao grande senhor. Devemos cultivar a cortesia e atender igualmente tanto ao rico como ao pobre, ao aristocrata como ao rústico, sem preferências para ninguém. Devemos cultivar a paciência e a previsão. As formigas e as abelhas são pacientes e previdentes. Devemos aprender a ser indiferentes diante do ouro e das riquezas. Devemos aprender a apreciar mais a doutrina do coração. Aquele que despreza a doutrina do coração para seguir a doutrina do olho, teorias, escolas, cultura livresca, etc., não chegará jamais às grandes realizações. Temos de aprender a conhecer o bom do mal e o mal do bom. Em todo o bom há algo de mal, em todo o mal há algo de bom. Ainda que pareça incrível, as Marias Madalenas estão mais perto da iniciação que muitas donzelas. Ainda que ao estudante lhe pareça extraordinário, às vezes está mais perto da iniciação aquele a quem todos apontam com o dedo e acusam, do que aquele santarrão que sorri docemente diante do auditório de uma loja ou templo. Paulo de Tarso foi um verdugo e um assassino antes do acontecimento que lhe sobreveio no caminho para Damasco. A instantânea transformação desse homem surpreendeu aos santos de Jerusalém. O malvado converteu-se em profeta. Este é o mistério do Bafometo. Os objetos sagrados dos templos se sustentam sobre pedestais animalescos e os pés dos tronos dos mestres são feitos de monstros. Cristo soube apreciar a beleza dos dentes do cadáver de um cachorro em decomposição. No demônio Beelzebu flamejavam chamas azuis que serviram para transformá-lo em discípulo da loja branca. No incenso da oração, muitas vezes esconde-se o delito. O discípulo não deve julgar a ninguém nem criticar a ninguém para formar uma rica vida interior. Às vezes, falar é um delito e outras vezes, calar também o é.
É tão mal falar quando se deve calar quanto calar quando se deve falar. Há que se aprender a manejar o verbo e saber calcular com exatidão o resultado de nossas palavras. Uma mesma palavra pode servir de bênção para uma pessoa e de insulto para outra. Por isso, antes de se pronunciar uma palavra, seu resultado deve ser muito bem calculado. Os senhores do karma julgam as coisas pelos seus feitos, sem ter em conta as boas intenções. Nossa mente precisa ser simples, humilde e cheia do mais profundo respeito. Nossos discípulos devem evitar cuidadosamente toda disputa para não dissipar suas energias inutilmente. Quem quiser aceitar a doutrina dos gnósticos que a aceite, porém quem não a quiser aceitar é porque ainda não está maduro. Inútil então encetar disputas com ele a fim de convencê-lo. Que as disputas sejam proibidas. Que a discórdia em palavras seja derrubada. Que todas as malezas deixem claro o caminho. Devemos cultivar a gratidão porque a ingratidão e a traição são irmãs. Há que se terminar com a inveja porque da inveja saem os Judas que vendem o mestre por 30 moedas de prata. A inveja é a flor venenosa que mais abunda entre os pântanos das escolas espiritualistas do mundo. A inveja costuma disfarçar-se com toga do juiz. Devemos cultivar a sinceridade porque as flores mais belas do espírito germinam na substância da sinceridade. Todas estas qualidades dar-nos uma rica vida interior, assim preparamo-nos internamente para as grandes disciplinas esotéricas da mente que flamejam nas chamas abrasadoras do universo. 19 A cruz do Alhá. O fogo da tua rosa ígnea, situada na laringe do corpo mental, faz-queia abrasadoramente nas chamas ardentes do universo. Agora, entra, ó Alhá, nas 3 câmaras altas da torre do teu templo. A Kundalini do teu corpo mental abre a primeira câmara do cerebelo. Sabes o que isto significa, filho meu? Ai de ti, ó Alhá! Recebe a 4ª cruz com a qual crucificarás o teu corpo mental. Sabes o que isto significa, irmão meu? Sabes tu o que significa a mente? Agora, te tornaste digno de piedade, ó Alhá! Terás de trabalhar na grande obra do Pai. Serás um cordeiro imolado na ara do sacrifício. Trabalharás incessantemente pela humanidade. Farás obras geniais em favor do mundo, mas não esperes lauréis, filho meu. Lembra-te que tens de sacrificar tua mente. A humanidade zombará das tuas obras, te escarnecerão e te darão fel para beber. Tuas meritosas obras serão recebidas com gargalhadas estrondosas e a humanidade pagará os teus sacrifícios com o mais profundo desprezo. És digno de compaixão, ó Alhá. A cruz do corpo mental é muito grande e pesada. Teus inimigos serão os próprios irmãos espirituais. Eles escarnecerão e zombarão de ti, ó Alhá. Os espiritualistas de todas as denominações te classificarão de malvado e escarnecerão de ti, ó Alhá. Serás caluniado, difamado e odiado por todos. Assim crucificarás tua mente, ó Alhá. Apolônio de Tiana passou seus últimos anos encerrado numa prisão. Paracelso foi qualificado de amigo dos ciganos e dos verdugos pelo seu próprio Judas. Todos os pedantes da época odiaram mortalmente ao insigne e ilustre Filipe Aurélio Teofrasto Bombasto de Oenhem, um Auréola a Paracelso. Esse grande sábio entregou à humanidade a sabedoria médica que somente na era de Aquário será aceita e compreendida pela espécie humana. Cornélio Agripa, aborrecido pelos homens, vagava de cidade em cidade e todos olhavam-no com desconfiança, qualificando-o de bruxo. Os santos de Jerusalém e os mártires da humanidade sempre foram odiados e perseguidos. A cruz do teu corpo mental pesa muito, ó Alhá. Agora, és um personagem enigmático, filho meu. E os irmãos espiritualistas te classificam de malvado, de intolerante, de tenebroso, simplesmente porque não te compreendem, tu o sabes. Benditos sejam os que nos amam porque nos compreendem e benditos sejam os que nos odeiam porque não nos compreendem.